Olá galera do Aplicar, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso Maker Arduino Iniciante. E hoje na nossa lição nós vamos aprender a fazer um brilho oscilante. Então roda a vinheta que a aula de hoje está muito interessante. Amigos, antes de mais nada, é preciso entender que a oscilação ela passa por algo parecido com um degradê. Então é um recurso muito útil para ser usado em diversos tipos de aplicação, onde você não quer que uma coisa simplesmente ligue ou desligue, mas que ela passe por vários estágios. Então é uma habilidade bem interessante aqui no mundo maker, especialmente quando se trabalha com Arduino ou microcontroladores. E nessa aula eu já quero deixar para vocês algumas novidades do que vai mudar a partir de agora até o fim do nosso curso que nós nos propomos a fazer aqui usando os kits que nós adquirimos. A primeira mudança que eu já venho falando para vocês já tem um tempo, desde os primeiros vídeos, é que a intenção é fazer vídeos curtos. Os nossos vídeos têm durado em torno de quase meia hora, 20 e poucos minutos. A ideia é fazer com que eles fiquem bem menores do que isso, com muito menos de 20 minutos. E para que isso aconteça, nós precisamos melhorar um pouco a dinâmica de como essas aulas elas estarão sendo produzidas. Gente, uma maneira que nós encontramos de fazer isso, nós começamos a eliminar então a parte que é no final dos vídeos, que é conhecida como a parte de explicação teórica. Tem muito material rico, inclusive vídeos e outros canais explicando sobre aqueles assuntos, temas ou tópicos que nós tratamos em nossos vídeos. Então, nós vamos usar o recurso de deixar links na descrição exaustivamente. E nós recomendamos, se você quiser realmente aprender os assuntos, você vá na descrição do vídeo, aqui embaixo em mostrar mais, ou no cantinho direito, inferior direito do vídeo, quando você está no celular, você clica na setinha para mais e vai aparecer extensivo e vai ter todos os links de cada assunto e componente. Todos os componentes usados nas aulas também vai ter uma descrição deles, vão encontrar lá o melhor artigo ou o melhor vídeo explicando. Se o vídeo tem protoboard, vai ter um vídeo ou um artigo sobre protoboard. Você não vai ficar mais na dúvida. E assim poupa nosso tempo em vídeo. E agora também nós teremos vídeos todas as terças e quintas-feiras. O vídeo de hoje está sendo atrasado justamente por causa dessas mudanças que tivemos que fazer. Também o nosso laboratório está em construção e nós temos outros diversos projetos em andamento. Então, para não deixar vocês com um curso que demore muito para terminar, vamos lançar agora vídeos nas terças e nas quintas, sempre às 6h30 da tarde. Então, pessoal, se esqueceu do like, já vai deixando aí que nós vamos começar aqui nossa videoaula de hoje. E se não é inscrito no canal e caiu de paraquedas, se inscreva, participe de todo o curso. Então vamos lá para a montagem de hoje, brilho de LED oscilante e vamos também estudar o código. Vamos trocar de tela. Como vocês podem observar, o que nós temos aqui é exatamente o mesmo circuito, ó, projeto 3, mesmo circuito, mesma quantidade de componentes e itens. Eu só quero chamar a atenção especial para vocês do seguinte, ver se eu consigo trazer de um jeito que a câmera aqui consiga identificar. Acho que aqui vai dar. Aqui mesmo. Vocês conseguem olhar, se vocês não tiverem, mas se tiverem a placa aí na mão de vocês é melhor. Peguem o Arduino de vocês, que vocês vão notar que alguns desses números da porta digital, dessas portas digitais, eles têm uma espécie de tio ao lado de alguns números. Aqui no 3, no 5, no 6, no 9, no 10 e no 11. Então, esses pinos aqui são o que nós chamamos de saídas analógicas. Elas são emuladas. Então, é uma maneira que o hardware ele acha de simular uma saída analógica. O que seria uma saída analógica? Uma saída analógica perfeita, ela seria alguma coisa bem bonitinha assim. Tá? Uma saída analógica emulada, ela vai de passinho em passinho, tá?
o desenho aqui não vai ficar perfeito. Ela não consegue fazer essa curva perfeita com infinitos pontos. E um sinal real, ele se comporta de maneira bem fora do que esse traço bonito que ele mostra. Então a saída analógica do Arduino, ela na verdade é uma imitação, tá, com degraizinhos, da saída que seria perfeita analógica com infinitos pontos. Então é isso que esses pinos aqui querem dizer. Por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? Porque nós vamos usar essa saída hoje para fazer a oscilação do nosso LED, que ele vai subir gradualmente, depois baixar de intensidade luminosa gradualmente. Então eu vou montar de novo aqui a protoboard, o mesmo circuito anterior, e vocês vão poder conferir isso. Circuito então montado, e eu estou usando aqui do Arduino o pino 11, que é o último aqui da saída analógica, e o GND que fica desse lado aqui da placa. Montei aqui a porta na entrada positiva do LED, na perna negativa do LED eu coloquei uma perna do resistor, na outra perna do resistor eu liguei o GND. Então vamos analisar o código e também já vamos ver essa montagem aqui funcionando para vocês. Com o nosso código aqui já aberto, da nossa terceira aula, eu vou dar dois recados, um é uma lembrança, outro recado. Vocês vão perceber, logicamente, que tudo aquilo que eu já expliquei em vídeos anteriores, como por exemplo o que é esse int, esse pino LED e tudo mais, eu não vou explicar de novo. Eu vou direto aos pontos que são novos no código. Isso ajuda a nós, você e eu, a economizarmos tempo e os vídeos ficarem mais curtos. Se você ainda assim tiver alguma dúvida e não lembrar em que vídeo está a explicação de alguma dessas linhas, eu recomendo que faça ali nos comentários alguma pergunta. Tranquilo? Combinados assim? Outra coisa é uma lembrança que eu fiz lá ainda também nas primeiras aulas, que se você realmente quer aprender o código, quer aprender a programar, a mexer com Arduino como maker, hobbyista, depois quem sabe se profissionalizar em programação, você precisa dominar códigos básicos. Por exemplo, o que é um int, o que é esse void, o que são essas coisas aqui escritas, esses códigos. Tá? Nem isso é tão importante como é importante entender a estrutura, como um código funciona. Eu já disse para vocês que o Arduino lê esses códigos de cima para baixo, e se der problema em alguma dessas linhas, ele simplesmente trava. Às vezes ele vai dar uma mensagem de erro aqui, e você, boa sorte se você conseguir entender. Às vezes é fácil interpretar o erro, às vezes não. Às vezes pode ser um problema até que você configurou a porta de comunicação errada ou está com a placa errada. Tá? E não vai conseguir compilar o código. Mas muitas vezes, quando der um erro aqui, faltar, por exemplo, um ponto e vírgula, ele vai marcar, por exemplo, essa linha 12. Eu recomendo a vocês que sempre deixem mostrando. Né? Tem como, na parte de editar o programa, fazer com que esses números aqui eles sumam, mas eu não recomendo. Até quando vocês fizerem perguntas, citem no código tal, na linha tal, eu não entendi. Ok? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês querem realmente aprender, façam aquilo que eu falei. Abra um arquivo novo e, sem preguiça nenhuma, copia, deixa eu dar um enter aqui, copia o código, tá? Pino, acostumem-se, habituem-se a fazer isso, porque daí vocês vão pegando experiência em digitação. O Ctrl V e Ctrl C é muito tentador. Mas pessoal, deixa para fazer isso quando vocês já forem experientes e conseguirem fazer um código rápido sem pensar muito. E vocês precisam de velocidade, precisam fazer aquilo rápido. Então não cedam à tentação agora de fazer Ctrl C e Ctrl V. Abre o código que vocês baixaram, que eu sempre deixo na descrição de cada aula, o código daquela aula. E depois faz isso aqui, ó. Abre um arquivo novo e copia mão a mão. Ah, mas se der errado, aí também tem uma chance de você ver se digitou alguma coisa errada. Alguma coisa fora do lugar. E aí você também tem liberdade de poder alterar esse teu código novo sem perder talvez o antigo. Aí você faz aqui tudo mais, salva, e aí esquece e fecha. Depois você não lembra o que você fez de alteração. Então é muito bom. E também tenha sempre perto de ti papel e alguma coisa para fazer anotação. Porque no momento que você faz essas coisas, que você copia algo manualmente no teclado, ou que você copia à mão no papel,
você está dizendo para o seu cérebro que aquela informação é importante. Então, as chances de você memorizar aquilo mais rapidamente e reter na sua memória são muito maiores. Então, mostre a você mesmo que você se importa com o conteúdo, fazendo anotações e copiando à mão. E assim eu garanto para ti que essas aulas não vão passar vazias. Você realmente vai dominar alguma coisa, embora não precise, logicamente, ao terminar, saber tudo. Perfeito? Então, esses dois recados eu queria deixar para vocês. Usem e abusem dos comentários no vídeo para fazer perguntas. E aquelas perguntas que forem pertinentes, que realmente mostram que vocês estão estudando, serão respondidas com mais rapidez. Outras talvez nem tanto, tá, pessoal? Então, vindo aqui agora para o nosso código propriamente dito, eu simplesmente vou explicar para vocês o seguinte. Aqui dentro da função void loop, que é a função que fica rodando infinitamente enquanto o Arduino está energizado, notem que apareceram duas frases aqui, duas palavras, acende brilho, apaga brilho. Isso aqui foi criado pelo usuário. Tá? Isso não é um comando pronto. Quando eles são comandos prontos, eles aparecem com corzinhas. São comandos que já estão dentro da memória do Arduino. Ok? Olha, porque tem corzinha. Se não tem corzinha e está preto, significa que provavelmente é uma coisa que você criou. Isso aqui foi inventado por mim. Eu podia chamar isso aqui de Gerson, por exemplo. Podia ser chamar de Sol. Né? Agora esse aqui não. Esse aqui eu não posso mudar nem o jeito que é escrito e nem as letras. São comandos. E nem posso usar isso aqui para outra coisa. Tá? Isso são um domínio do Arduino. Eu não posso usar. É ele que usa. Eu posso só chamar eles e dizer o que eu quero fazer com eles. Mas esse aqui então foram criados pelo usuário. Não foi por mim, já veio pronto. Tá? Lá da Philip Flop. Então eu criei essas dois. Só que isso aqui não são variáveis, pessoal. Que nem aqui. Aqui é uma variável que eu chamei de pino LED e disse que ela tem o valor 11. Tá? Esse valor 11 ele podia ser recebido automaticamente. Ele podia vir de um sensor, por exemplo. E aí ser atualizado automaticamente. Mas esse não é o caso. Vamos ver isso mais nas próximas aulas. Aqui é o seguinte. Ó, aqui ele diz que isso aqui na verdade foi criada uma função. Então o que nós vamos ver hoje é o seguinte. Nós já vimos que o Arduino basicamente ele vem com duas funções pré-programadas nele no código e precisam estar sempre ali. São essas duas. Tá? Então elas sempre têm que estar ali. Elas podem estar vazias ou não, mas elas sempre têm que existir. E elas começam e terminam com abre e fecha chaves. Só que agora para mim não ficar ter que digitar um monte de vezes um código para fazer um LED ficar acendendo devagarzinho e depois que ele chegar no máximo do brilho ele ficar apagando devagarzinho, eu criei duas funções que fazem exatamente o que essas aqui fazem, só que agora elas têm uma função diferente. Eu criei duas funções também, elas funcionam do mesmo jeito que essas aqui. Então eu criei uma função chamada acende brilho e uma função apaga brilho. E onde é que estão essas funções? Elas estão depois que termina o void loop. Eu escrevo void, o nome da função que eu quero. E eu posso fazer que nem aqui, ó. Tá vendo que tem colchetes aberto e fechado? Não tem nada dentro deles. Eu posso deixar assim. Eu posso simplesmente apagar isso aqui. E está criada a minha função. Tá? Mas nesse caso aqui, eu quero que essa função ela receba alguma coisa e me devolva alguma coisa específica. Então o que eu disse? Eu disse que dentro dela ela vai receber um inteiro, e eu vou dizer qual é o valor desse inteiro, que no caso aqui eu dei o nome de incremento. Incremento você pode entender como soma, é algo que vai crescendo. É como fermento, vai crescendo. E eu chamei esse incremento de, ou seja, eu disse para ele que é do tipo inteiro. Então eu já sei que é um valor e esse valor é um número sem vírgulas. Tá? E o que acontece aqui? Já voltamos nesse ponto. Quando essa função for chamada acende brilho, aqui eu chamei ela. Eu chamo ela no loop, tá? Eu escrevo ela abaixo, fora da função loop, mas eu chamo no loop. Eu posso chamar também aqui no setup, enfim. Mas aqui, o comum é chamar sempre no loop. Eu vou pedir para ela fazer o seguinte, ela acende brilho, tá? E no momento que eu disse que ela tem que acender o brilho, ela vai passar o valor número 5. Esse valor número 5 vai para essa palavra aqui, incremento. E aí ela vai entrar aqui dentro e ver se tem alguma tarefa para fazer. E tem. Tá? A tarefa tem que fazer muito parecida com a nossa aula 2, que é um laço for, onde eu digo o seguinte.
Eu pedi uma variável chamada byte, que ela conta de 0. Na realidade, ela tem 256 posições. Mas no nosso caso aqui, ela só vale de 0 a 255, porque o 0 também conta. Então, eu criei uma variável chamada value, de tipo byte, que só aguenta de 0 a 255, são os valores, e disse que ela começa em 0. Tá? E eu digo que o valor, enquanto ele for menor que 255, esse valor que eu dei aqui, ele recebe incremento. Estão conseguindo entender a lógica? E qual é o incremento? Que valor é esse? Em vez de ser 1, que nem nós fizemos lá o quê? Para ir subindo de 1 em 1, eu coloquei o mais. Então ele ia subindo de 1 em 1. Nesse caso, eu quero que ele suba de 5 em 5. Por isso esse valor, em vez de eu colocar aqui em cima, eu coloquei direto dentro da função. E se eu mudar esse valor aqui, por exemplo, se eu quiser de 10 em 10, eu não preciso escrever mais nada aqui. Ó. Quando tiver a palavra incremento, ela vai mudar. Lembram disso? Que é o nosso... Por que a gente faz esse tipo de truque? Por causa disso aqui. Então ele vai incrementando de 5 em 5. E o interessante é que ele vai fazer isso enquanto for menor que 255. Então pensem ele contando assim, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, ele vai fazer isso aqui tantas vezes quantas necessárias para chegar até 255. Ao chegar a 255, ele vai sair fora. Ele vai pegar esse valor cada vez. Começa com 0, 5, 10, tá? Ele vai mudando cada vez que ele roda aqui. Ele vai dizer que esse valor ele vai ser uma saída analógica. E essa saída analógica vai ter o valor da variável nesse pino aqui, que nós já dissemos que é o 11. Então, como vocês viram, nosso circuito fisicamente não mudou em nada. Continuamos usando o pino 11. Agora nós estamos falando para esse pino ele não escrever mais apenas 0 e 1, ou seja, liga e desliga. Agora ele vai escrever um degradê. Um degradê que vai de 0 a 255. E o que é esse 0 a 255? Digamos que na saída da minha porta eu tenho 5 volts, 0 é 0 volts. E o 255 é a mesma coisa que os 5 volts. Entenderam? Então o 120 é 256, então o 128. 128 é a metade, seria 2,5 volts. Estão entendendo essa razão? Então cada número que eu mandar ele escrever nesse comando analog write vai ser um valor entre 0 e o valor máximo da porta, desse jeito que eu escrevi aqui. Então, por exemplo, eu vou ter que fazer uma regra de 3 de como fica a nossa escadinha. Então, por exemplo, se o LED está com 0 volts, você já sabe que ele não vai acender. Com 5 ele vai estar com brilho máximo. Com 2,5 ele vai estar com brilho pela metade. Então, ao fazer essa escadinha subindo de pouco em pouco, eu vou ver o meu LED acendendo devagarzinho até o ponto máximo. Depois que ele faz todo esse ciclo, então ele volta, espera 30 segundos, essa gambiarra aqui para segurar um pouco o código. E aí ele volta para cá para o loop e vê o que tem depois. Depois, pessoal, olha só, ele tem outra função. Depois que ele termina de executar essa função, ele vai para essa aqui. Lembra? É linha sobre linha. Então, chamei essa função, ele vem aqui e vê o que tem para fazer. Terminou de fazer, ele volta para a próxima linha. Viu que tem outra função, então agora ele vem para essa aqui. Ó. Eu criei outra função chamada apaga brilho. De novo, igualzinha. Aqui eu posso dar Ctrl C, Ctrl V. Tá? Só vai mudar algumas coisas. Aqui eu digo que ele já começa com 255. Mas eu quero que ele comece agora a apagar devagarzinho. Eu quero notar isso. Né? Então eu criei essa outra função que eu digo que ele está em 255 e agora ele vai contar, decrementar ou diminuir até 0. Então eu coloquei de novo a variável, o tipo de variável byte, que é de 0 a 255. Digo que ele começa com 255. E enquanto o valor for maior que 0, ele vai pegar essa variável e descontar. Olha o sinal de menos aqui agora. Descontar quanto? Decremento. E a mesma coisa, quanto é o decremento que eu quero? De 5 em 5. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, pessoal. Vocês vão pegar esse código, vão copiar ele. E eu quero que vocês troquem esses números, tá? Coloquem ali 10, coloquem 20. Números que deem dentro desses valores aqui, 255. Podem 50, por exemplo. Tá? Vocês vão notar os passos mais... Ou o LED fazendo essa transição de modo mais gradual ou mais rápido. Claro, porque ele está pulando. É como você subir uma escada, né?
Você pode subir de degrau em degrau, e o máximo de degraus que você consegue quebrar na nossa escadinha aqui é 255. Você pode subir de 5 em 5 degraus, 10 em 10 degraus, 20 em 20 degraus. E aí a tua escalada ou descida do andar vai ser mais rápida ou não. Então essa é a lógica. A função basicamente ela começa aqui e termina aqui. O que vai dentro dela e aqui dentro dos parênteses é contigo. Você tem várias maneiras de colocar e rechear esse sanduíche. A única coisa que ele te dá pronto é o pão. Tá bom? Assim como acontece nessa função aqui. Ó. Nós estamos colocando recheio. Só que a diferença entre essa função aqui e essa é que essa eu criei e essa aqui é obrigatória. Essa aqui eu coloquei coisas dentro, essa aqui não precisa. O que eu tenho a dizer para vocês é que nós vamos compilar o nosso código e ver a reação dele na nossa plaquinha montada. O que vai acontecer com o nosso LED? Ok, compilando. Perfeito, carregado, funcionando. Então vocês conseguem perceber, né? O LED ele está apagando e acendendo gradualmente, ó, porque ele está executando essas duas funções aqui que mandam ele acender devagarzinho de 5 em 5 e apagar devagarzinho de 5 em 5. Perfeito? Bem, vamos então agora para a nossa parte teórica do dia e ver o que nos reserva para hoje. Nessa parte aqui do vídeo, eu iria fazer toda uma teoria em cima de como funciona essa questão do digital e do analógico, dessa emulação, e como o Arduino ele imita um sinal analógico bonitinho. Eu estou colocando aqui na tela uma figura para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O desenho fica melhor do que aquele que eu tentei fazer no começo na parte da montagem. Mas eu desisti porque, primeiro, que o vídeo ia ficar muito longo e não é interessante agora eu me alongar demais. E outra que eu encontrei links e material muito bom que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Eu preciso forçar vocês a olharem os links que eu coloco aqui embaixo, ok? E se vocês já esqueceram de deixar o like ou curtir o vídeo, a minha filhinha fez aqui, ó, um cartazinho que ela pediu que eu fizesse, mostrasse para vocês o caderninho. Mas eu vou mostrar só a capinha agora. Então já dá o teu like aí, se esqueceu, se não é inscrito no canal e caiu de paraquedas aqui. Assiste todo o curso, se inscreve no canal e qualquer coisa que precisar deixa aí nos comentários, ok? E as nossas aulas agora ficarão em intervalos mais curtos, aparecendo 2 vezes por semana, não esqueça. Um grande abraço para vocês e até o próximo.